Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Estamos fazendo agora a nossa primeira aula do reinício das aulas de EAD, agora ensino à distância. E eu estou tomando já o tema da apostila seguinte de vocês, que acho que é 6 o número, é geometria de posição, gente. Geometria de posição é, acho que um dos temas mais importantes e difíceis e fundamentais, diria eu, da matemática. Porque a partir dele nasce tudo que se conhece do que se denomina hoje geometria euclidiana. A partir desses conceitos que vamos ver hoje, nascem também as geometrias chamadas não euclidianas, isso já para o final do século XIX. E se vocês por acaso encontrarem alguém na rede, na internet, ou algum site, algum canal do YouTube onde digam que a geometria de posição é intuitiva, não é certo, gente. Ela não é intuitiva, eu vou provar o porquê. Eu vou gravar esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte é para falar dos conceitos fundamentais e a segunda parte eu vou gravar de uma maneira diferente, onde eu vou apresentar os postulados, tá certo? Bom, comecemos então. A geometria de posição, vamos escrever não? O título aqui, geometria de posição. Ela está baseada em três conceitos fundamentais e independentes entre si: ponto, reta, plano. E aqui vem o espaço, é mais uma derivada dos três anteriores, não? Esses conceitos são os primeiros que o Euclides apresenta num livro. Vou pegar ele aqui agora. Eu tenho esse livro aqui, essa é uma edição da coleção britânica Great Books. Ele apresenta esses conceitos aqui, nos 13 livros dos elementos de Euclides. Esse livro ele foi escrito no... Esse aqui não, né? Isso aqui é uma edição, mas ele foi escrito original no século III a.C. E vejam aqui, livro 1, as primeiras definições que ele apresenta, quer dizer, todo o tratado de matemática que Euclides escreve, que são 13 volumes, as definições mais importantes, mais fundamentais apresentadas no livro 1 é o conceito de ponto, reta, espaço. Vou pôr aqui, reta, certo? Plano e espaço. Não sei se dá para ler o texto, gente, mas aqui vê a definição 1. Está dizendo ponto é o que não tem parte. Espera aí. Um ponto é o que não tem parte. Dá para entender isso? Ou seja, dá para intuir isso? Se eu faço um pontinho assim, dá para dividir ele por partes? Daria, certo? Pega uma régua, podia dividir em dois. Percebe que o conceito de Euclides, quando diz que um ponto é o que não tem parte, na verdade ele está dizendo, ou postulando, mais do que dizer, um conceito não intuitivo, algo que não podemos interpretar a partir da observação. Tudo que vemos na natureza é extensa, tem partes. Quer dizer, alguém pode dizer, os átomos não, como de Demócrito não tinham partes, é claro, mas os átomos de Demócrito tampouco foram inferidos a partir da observação. É uma construção da mente humana, o conceito de ponto de Euclides, tá certo? Ele não tem partes. Uma reta, ela é uma linha. Na verdade, a reta, o Euclides vai definir primeiro. Deixa eu pegar aqui de novo a definição. Não sei se é boa ideia mostrar o livro, mas achei interessante vocês verem isso, né, gente? Deixa eu pegar aqui nas definições de novo. Aqui. Não sei se dá para ler. Vou pôr um pouco mais para cima, acho que o foco vai sair um pouco. Segunda definição, a linha breadless length. Ou seja, a linha é um comprimento, ele diz aqui, sem largura. Mas na verdade seria sem espessura. Podemos pensar assim, como uma linha é um tipo de... Imagine um fio de cabelo sem espessura. Tá certo? A reta é um caso particular de uma linha. Ou seja, ele vai dizer assim, ele vai apresentar a definição assim, uma reta é uma linha que se encontra uniformemente entre dois pontos. É claro que eu posso ter dois pontos, vou pegar dois pontos aqui, entre eles podem haver infinitas linhas, certo? Porque a linha pode ser assim, assim, assim,
certo? Mas entre eles, vamos falar em se encontrar uniformemente, seria uma linha reta, ou seja, que não tem essas oscilações que uma linha comum tem, tá certo? Ela sendo uma linha, a reta também só tem comprimento e não tem espessura. De novo, né? Que é que um fio de cabelo, exemplo que eu dei, tem espessura, mas a linha não tem espessura. É abstrato, gente. Isso não é intuitivo. Tá certo? Então vamos começar a organizar isso. Vamos ver aqui. Vou fazer uma tabelinha aqui, assim. Vamos fazer assim. Assim, assim, assim. Então vou escrever aqui comprimento, largura e altura. Tá? São 3 dimensões. Cada uma dessas é uma dimensão. Então, o que acontece com o ponto? O ponto é o que não tem parte, que significa ele não tem comprimento, não tem largura e não tem altura. Ele não tem partes. Então, significa dizer que a dimensão dele, ou o número de dimensões que comporta um ponto é 0. É a dimensão 0. Tá? A reta tem comprimento, mas não tem nem largura nem altura. Então aqui eu tenho que a dimensão de uma reta, vamos escrever de maneira abreviada, é 1. A reta tem uma dimensão. O plano, de novo, é um caso particular de uma superfície. Euclides, nas definições, vai escrever assim. Uma superfície é aquilo, ou é o que, what parece escrito aí, vou traduzir assim, é o que, tem comprimento e tem largura, mas não tem altura. Ele tem comprimento como tem a reta, mas além disso ela tem uma largura. O que significa dizer? Eu tenho um ponto, a reta é um comprimento sem espessura e o plano tem comprimento. Pensemos na largura como essa segunda dimensão aqui. Imagine uma folha de papel, é uma superfície. Agora, sem espessura. Ou seja, nessa dimensão aqui, ela seria 0, não tem essa dimensão, ou seja, a altura é 0. O plano é uma superfície que, de novo, ela se encontra distribuída no espaço de maneira uniforme, ou se distribui de maneira uniforme. E o espaço, finalmente, é que vai ter os 3, tanto comprimento, largura e altura. Então, o que eu tenho que o plano são 2 dimensões, certo? O número de dimensões, 2. E o espaço tem 3 dimensões, tá certo? Então, a partir desses números de dimensões, eu tenho as distintas geometrias que trabalhamos. 2 dimensões eu tenho que chamar da geometria plana. Triângulo, retângulos, trapézios, que nós estivemos trabalhando até agora, com figuras geométricas, tudo é geometria plana. Dado que a geometria plana se desenvolve dentro de 2 dimensões, ela também pode ser chamada de geometria bidimensional. É a mesma coisa, é o mesmo nome, tá? Bi de 2 dimensões. Não tem geometria de 1 dimensão. De 0 menos, certo? A reta e o ponto, eles entram dentro do plano. Quer dizer, um plano, se dirá Euclides. Dentro de um plano existem infinitos pontos e também infinitas retas. Dentro de uma reta existem infinitos pontos. Agora observe que o ponto não está definindo a reta. Se o ponto tem dimensão 0, como é que a dimensão 0 pode definir o comprimento? Não define. Por isso que eu digo, são independentes. São definições independentes. Os 3. Tá? Eu posso definir um plano a partir de 2 retas. Não sei se eu digo definir, eu posso caracterizar, enfim, eu posso determinar, essa é a palavra, determinar um plano a partir de uma reta, aí sim, tá? Ou determinar uma reta a partir de 2 pontos, mas definir ou que o ponto gere uma reta, isso não, a reta gere o plano tampouco, tá certo, gente? O espaço, 3 dimensões, aqui eu tenho a chamada geometria espacial. Espacial, que referencia a palavra espaço, que é a palavra utilizada para referir-se a essa entidade geométrica que possui as 3 dimensões. Também é chamada geometria
tridimensional. De 3 dimensões. Tá? Isso aqui que vamos estudar agora. Eles começam com geometria de posição para passar para geometria tridimensional. Tá? Então aqui agora as coisas vão ficar mais interessantes, porque as figuras vão estar distribuídas em 3 dimensões. Eu posso ter, por exemplo, 2 triângulos que pertencem a planos perpendiculares entre si. Não? Então, essa aqui é só um primeiro apanhado para ver como é que funcionam esses conceitos fundamentais. É a primeira parte do vídeo. Eu posso pensar também, é claro, que nosso modo de vida, nós estamos vivendo na dimensão 3, de espaço, e temos uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então nós vivemos uma realidade quadridimensional. 3 dimensões de espaço e 1 de tempo. Por que o tempo é uma dimensão? Porque o tempo tem um comprimento, ou seja, ele flui numa única direção. Tá certo, gente? Bom, a primeira parte é isso. Espero que tenha sido claro. Vamos agora para a segunda parte. Vamos ver agora os postulados que caracterizam as relações entre esses conceitos. Bem, vamos aos postulados então, ou axiomas. Vamos chamá-lo 1. Se eu tenho 2 pontos, chamemos de A e B, entre esses 2 pontos somente pode passar uma única reta. Uma única reta pode conter esses 2 pontos. É quase intuitivo, né? Tenta imaginar uma reta diferente que contém os 2 pontos. Não se pode imaginar. Não dá, certo? 2. Se eu tenho 3 pontos, chamemos de A, B e C, não colineares. O que significa não colinear? Se eu tenho 3 pontos colineares, significa que eles estão na mesma reta. Assim. Não colinear, que eles não estão na mesma reta. Tá? Se eu tenho 3 pontos não colineares, então somente pode existir um único plano que contém esses 3 pontos. Um único plano que contém os 3 pontos. Certo? Bom, agora passemos para posições relativas. Vamos pegar primeiro entre retas. Bom, eu posso ter retas chamadas concorrentes. 2 retas são concorrentes quando elas se interceptam num único ponto. Então tem a reta RS. Essas 2 retas se interceptam num único ponto que eu vou chamar de P. São ditas concorrentes. Posso ter retas paralelas. E são retas paralelas quando elas não possuem... São 2 condições de paralelismo, hein? Quando 2 retas não possuem nenhum ponto em comum e quando essas 2 retas estão contidas ou contêm um único plano. Eu posso ter retas coincidentes. Nesse caso, retas coincidentes seriam retas paralelas. É um tipo de paralelismo, mas a definição seria que 2 retas elas possuem infinitos pontos em comum. Então, concorrentes é um ponto em comum, paralelas não existem pontos em comum e estão contidas no mesmo plano, coincidentes, infinitos pontos em comum. E finalmente eu tenho as chamadas retas reversas. As retas reversas, vamos fazer aqui um cubo para poder entender, porque elas se fazem no espaço. Elas são retas que não possuem pontos em comum, aqui, e não estão contidas no mesmo plano. Certo? Tipo, assim, né? 2 retas dessa forma. Elas não possuem pontos em comum e não estão contidas no mesmo plano. Tudo bem? Continuemos. Vamos pegar agora a posição relativa entre reta e plano. Bom, nesse caso, se eu tenho 2 pontos, chamemos de A e B, e esses 2 pontos estão contidos num plano, então a reta que contém os pontos A e B,
também está contida no plano. Eu vou repetir. Dito em outras palavras, não? Se eu tenho uma reta e dois pontos dessa reta pertencem a um plano, então a reta inteira, ou todos os infinitos pontos que contém a reta, também estarão contidas no plano. Posso ter entre reta e plano, continuando. Se eu tenho um plano e uma reta intersecta esse plano num único ponto, vamos fazer assim, um ponto P. Então eu digo, esse plano vou chamar de alfa, essa reta R. Então eu digo que a reta é concorrente com o plano. Se eu tenho um plano, chamemos de plano de beta, e tem uma reta R aqui em cima. Se essa reta R é paralela ao menos a uma reta que pertence ao plano beta, ou seja, se a reta R é paralela a ao menos uma reta que pertence ao plano beta, então eu digo que a reta R é paralela ao plano beta. Tudo bem aqui, gente? Continuamos. Bom, posições relativas agora entre planos. Bom, eu digo que dois planos são paralelos, vou chamar plano alfa e plano beta. Se duas retas, vamos pegar o plano beta, se eu tenho duas retas no plano beta concorrentes, são paralelas a duas retas concorrentes no plano alfa. Você vê que duas retas concorrentes são capazes de definir um plano também. Daqui a pouquinho falam disso. Dois planos são coincidentes quando eles possuem infinitos pontos em comum, né? Eu tenho dois planos, alfa será coincidente com beta se eles têm infinitos pontos em comum, da mesma forma que duas retas coincidentes. É a mesma definição. E dois planos são concorrentes. Vou escrever aqui. Aqui vai ser mais difícil desenhar, gente. Vou fazer um esforço, tá? Bom, a definição seria: se os dois planos têm um ponto em comum, isso significa dizer que eles possuem infinitos pontos, ou seja, se eles têm um ponto em comum, significa que a intersecção entre os dois planos seria uma reta. Vou tentar desenhar aqui, peraí. Dá pra ver? Dá pra ver? Eu tenho aqui um plano, vamos chamar esse plano de beta, esse plano de alfa. Então, se o plano alfa tem um ponto P em comum com beta, significa dizer que ele vai ter uma reta em comum entre os dois planos. Isso definirá planos concorrentes. Tudo bem, gente? Bom, para definir planos, vamos pegar aqui, deixa eu apagar. Posso definir plano, como eu disse já anteriormente, através, se eu tenho três pontos não colineares, esses três pontos definem um único plano. Certo? Agora vejam só, se eu traço duas retas concorrentes, é sempre possível tomar um ponto, esse ponto de intersecção que chamei de A, pego um ponto dessa reta aqui, vamos chamar de B, e um terceiro ponto C. Então, da mesma forma que três pontos não colineares definem um plano, duas retas concorrentes também podem definir um plano. Eu posso tomar três pontos dessa forma e isso vai definir um plano também. Então, duas retas concorrentes também definirem um plano. Da mesma forma, se eu tomo uma reta R e um ponto P fora dessa reta, sempre é possível tomar dois pontos da reta R não coincidentes, C e D, e dessa forma eu teria como também definir um plano. Dessa forma aqui. E também duas retas paralelas.
tomo duas retas paralelas R e S, posso tomar dois pontos quaisquer, vamos chamar de F e G, da reta R, e um terceiro ponto da reta S, eu chamei de A. Então aqui eu tenho 3 pontos. E dessa forma também vou definir um plano, tá certo? 4 maneiras. Essa aqui é axioma. Esses 3 que estão aqui são teoremas. Elas se derivam dessa primeira proposição dos 3 pontos não colineares que definem um plano. Tá certo? Bom, com essas informações já é suficiente para vocês poderem fazer a lista de exercícios e seria mais ou menos a base para já dar início à geometria espacial. Falta alguma coisinha a mais, no momento oportuno, quando faltar eu já incluo também nas aulas. Tudo bem, gente? É isso aí, então, espero que todos fiquem muito bem. Se tiver alguma dúvida, podem mandar-me por WhatsApp, eu responderei as dúvidas. Podem mandar a dúvida por áudio, por mensagem de texto, como quiserem, tá certo? E a lista de exercícios, como tal qual eu tinha explicado no vídeo anterior, é para ser entregue até no máximo sexta-feira, beleza? Bom, gente, é isso aí então. Fico por aqui então e até a próxima. Tchau!